tô vendo aqui o record. Ah, tá sim. Tá gravando, tá né? aqui em cima. Uhum. Vamos lá. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Carlos Tristão, eu falo da Associação Comercial do Paraná. Esse é um bate-papo promovido pela ACP, de modo a trazer informação de qualidade sobre empreendedorismo, inovação e gestão de empresas. Hoje a gente tem a honra de receber uma pessoa que é a protagonista dessa nova economia, alguém que, à frente da Agência Curitiba de Desenvolvimento como presidente, tem contribuído muito para esse ambiente de inovação e tem muita história para contar. Então, Cris Alessi, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carlos, pelo convite. Sempre uma honra, um prazer conversar com vocês. A CP é uma super parceira da Agência Curitiba em inúmeros projetos, né? A gente acredita muito em projetos co-criados, na força da colaboração. Eu acho que esse é o nosso principal ativo do ecossistema do Vale do Pinhão, é a cocriação de projetos, é a colaboração das instituições, principalmente as instituições que apoiam aí o empreendedorismo. E a gente fala, né, o empreendedorismo é inovação e não tem como não falar de transformação digital nesses tempos. Obrigada pelo convite. Nesse momento tão importante, né? Cris, antes de mais nada, conte um pouquinho de você, da tua história, tua carreira, como é que você chegou até aqui, hoje também na administração pública, né? Bom, eu sou publicitária de formação, né? Sou formada há mais de 20 anos e quando eu saí da universidade, eu já saí empreendendo. Eu abri a minha agência já no último ano de faculdade e tive minha agência de publicidade por 10 anos, então sei a vida do empreendedor, né? Meus pais são empreendedores, minha mãe tinha salão de beleza, meu pai é corretor imobiliário a vida inteira, então assim, sempre me incentivaram eu e minhas irmãs, 3 mulheres em casa, a empreender desde sempre. Então eu tive a Canvas Publicidade, Canvas, inclusive o nome, né? Alguma coisa me dizia que eu ia para um caminho mais Exato. E aí, no passar do tempo, né, naquela época nem se falava em digital, né, era publicidade. Eu tinha um cliente que eu comecei a atender, né, trabalhava com as contas dele, e eles começaram a crescer e precisava estruturar um setor de marketing, e me convidou para estruturar, né, ser a gestora de marketing da empresa dele. Era Direct Call, uma empresa que existe até hoje, eles são líderes aí em telefonia VoIP. Então, fornecedores nossos aqui também. São, então, eles são ótimos. E aí eu fui para dentro do meu cliente, né? Eu falei, bom, tenho 10 anos de agência, eu já tinha 2 filhos na época, tal, na vida do empreendedor. Eu falei, uma oportunidade de carreira aí, mudei, sabe? Fechei a minha agência, fui para dentro de uma empresa. E aí, claro, era uma empresa de base de tecnologia, né? O Skype estava começando ainda a entrar no Brasil e eles já trabalhavam muito forte com a tecnologia VoIP. E eu era de comunicação e marketing e tinha que gerir os programadores, que tinham tudo a ver. O impacto da programação impactava a área de comunicação, de vendas, de call center. Só que eu não conseguia conversar com os programadores, eu não conseguia falar, a gente não se entendia, não falava definitivamente a mesma língua. Sim. E aí eu falei assim, cara, eu vou ter que aprender a conversar, a demandar, eu tenho que saber o que eu preciso e eu preciso saber o que se eles estão falando é isso mesmo, né? Porque eu falava, vocês me enrolam, vocês me falam frase, falam outra e tal. E aí eu fui estudar. Na época, isso acho que era 2007, mais ou menos, na época, a gente estava começando, assim, todas as empresas já estavam indo para a internet, né? A gente falava, ainda estava na web 1.0, assim, né? Os sites eram folders digitais, assim, né? Com contato para telefone, e-mail e tal.
mas estava começando o CSS, né? As folhas de estilo, tal, e a programação HTML, assim, no Dreamweaver. Então, assim, tudo tava, né? O Flash era moda, tudo Flash, era uns negócios malucos, tal. E eu comecei a estudar. Daí eu fui estudar programação. Então, eu aprendi a programar em HTML, aprendi a fazer CSS, e tal, fiz um monte de curso. E para conseguir, mas assim, meu objetivo não era fazer, né, desenvolver. Meu objetivo era entender para saber tempo, saber como demandar, saber como, né, gerir o que eu precisava fazer ali. Continuava, porque eu sou apaixonada pela minha área de publicidade. E fui também fazer um MBA na Federal de Marketing, que era o único de Curitiba que tinha uma cadeira de digital. Então, tinha marketing digital, assim, tinha uma aula, né, um módulo de marketing digital naquela época. E a minha professora, eu tive muita sorte, porque a minha professora de marketing digital da Federal na época era a Marta Gabriel. E não sei se vocês conhecem, mas a Marta Gabriel é uma sumidade brasileira em digital. Ela é uma mega especialista, representante da Local Web, palestrante internacional pela Local Web em termos de digital. Na época, né, eu lembro que a gente tinha aula, aprendia a fazer blog, né, as redes sociais, assim, nem era Orkut mesmo, né? O Facebook estava começando a entrar no Brasil, Twitter antes ainda, né? Era Orkut e Twitter na época, assim. E assim, se você tiver a oportunidade, ouçam uma palestra, procurem aí no Google Marta Gabriel e ouçam qualquer palestra dela, porque ela é sensacional. E eu olhava e falava, eu falo isso para ela, eu falava, Marta, eu quero ser você, assim, meu Deus, fiquei louca pelaquela mulher e pelo mundo que ela abria, né, em termos de digital, porque estava muito no começo, ainda mais aqui em Curitiba. As agências de publicidade eram super offline. Em São Paulo tinha um movimento legal já de agência digital separada das agências convencionais, então tinha o mundo digital e o mundo offline, assim, era bem uma separação. Aqui em Curitiba tinha a Casa, né, em termos de agência que já tinha um braço em São Paulo, então ela já misturava as duas coisas. E eu comecei aí, assim, a estudar mais essa questão do digital, das redes sociais, aí o Twitter na época, e começou a acontecer uma coisa interessante, que as empresas começaram a migrar para as redes sociais também com seus perfis profissionais. E começaram a ter as primeiras crises de identidade, né, digital nas redes sociais. Eu lembro muito, assim, que a primeira grande demissão de um profissional de alto líder por causa das redes sociais foi justamente da Local Web, um diretor que tweetou uma coisa do time de futebol do Corinthians versus São Paulo, acho que você lembra disso, quem é mais velho lembra, né? E foi demitido. E aí eu comecei, tipo, aquilo começou, como eu comecei a estudar muito, começou a me chamar muita atenção. Eu falei, cara, tem uma coisa grande que vai acontecer aqui, né? Vai rodar uma coisa importante na minha área de comunicação também, mas na área de tecnologia. E fiquei, então, um tempo trabalhando nessa empresa, foi super legal, um super aprendizado, assim. Só que eu amo publicidade, assim, eu amo comunicação. E eu via que eu podia trabalhar com o digital na minha área e dentro das agências de publicidade. E aí fui para a Sclan, que na época era uma grande agência de Curitiba, uma das maiores, né? Tipo, historicamente, eu acho que é a maior agência do Paraná em termos históricos, né? Com o Irã Souza, e tinha Curitiba, Londrina e Maringá, atendiam todas as cooperativas e tal. E aí a gente fez uma parceria, a gente criou juntos, eu me tornei, né, uma parceira da Sclan para a Sclan Web, e a gente abriu o braço digital da Sclan, e aí trabalhando com as contas digitais, né, fazendo banner para os portais que estavam de comunicação que estavam surgindo, tal. Aí entrei de novo para a publicidade mesmo, mas já com um viés de marketing digital. Fiquei um tempo na Sclan, a Reds começou a se estruturar também nessa área digital e me chamou, falou, quero que você faça isso aqui na Reds, tal. Só que daí a Reds era uma atuação nacional, né? Tinha Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília
E depois de um ano que eu estava lá, a gente abriu São Paulo também. Então, aí eu atendia a operação digital da Reds era aqui em Curitiba e a gente atendia todas as contas nacionais. Aí eu atendia contas muito maiores, atendia Cielo, atendia Ministério do Trabalho, atendia Petrobras, atendia Caixa, né, Mafre, Seguros. Então, aí a gente já, né, começou a trabalhar especificamente no digital, mas com uma visão que eu tinha, que eu levava para essas agências, assim, de integrar o mundo digital com o mundo offline, né? Sempre nessa tentativa dos dois mundos virarem um só, que era a tendência, né? Que hoje é o que acontece, apesar de ainda muita agência de publicidade trabalhar separadamente, né? Eu falo que a gente está falando dessa transformação digital há, no mínimo, uma década, e ainda a gente se assusta com a transformação digital, mas a gente está falando há muito tempo que isso vai acontecer e que isso iria acontecer, né? Verdade. Bom, aí como eu entrei, estava sempre no mercado corporativo, né? Ou em empresas, ou na minha empresa, ou em agências de publicidade. Em 2012, ou 2011, 2012, eu acredito, a Reds ganhou a conta de publicidade do governo do estado. No final das contas, ganhou e depois teve um processo lá e ela saiu. Mas a gente tinha proposto na licitação uma super estratégia digital para o governo do estado do Paraná, com o trabalho de criação das redes sociais. Eles não tinham, né, o governo do estado não tinha redes sociais organizadas, né, ou geridas pela Secretaria de Comunicação, e a gente tinha proposto um super projeto, assim, de um ano de transformação digital para o governo do estado. E aí o secretário de comunicação da época falou, mas eu preciso desse projeto, então, só que eu preciso de alguém para tocar esse projeto aqui dentro, porque eu não tenho time, né? Eu preciso transformar a cultura interna, assim. E aí a Red falou, e eu estava muito cansada de viajar, eu estava uma loucura, né? Atendendo Rio, São Paulo, Brasília, Curitiba, meus filhos pequenos, minha filha mais nova devia ter o quê? Uns 7 anos, né? Caramba. Eu falei, putz, manda eu que eu fico parada, paro de viajar um pouquinho, eu vou tocar esse projeto, vou ficar por um ano, porque eu, né, não sou do mundo corporativo, não sou do mundo público, eu fico por um ano, organizo o projeto, depois eu saio. Combinado? Super combinado. Eu lembro que o dia que a gente fechou o contrato, eu tinha um parceiro, meu gestor direto de projetos, ele falou assim para mim, Cris, vou te falar uma coisa, você vai entrar na vida pública e nunca mais vai sair. Aí eu falei, imagina, eu vou ficar lá um ano, eu não entendo nada disso e tal, meu negócio é mundo corporativo. E estou eu até hoje aqui na vida pública, ele tinha razão. Só que o que aconteceu, né? Aquele projeto, de fato, a gente criou, né, abriu as redes sociais, mas vocês lembram bem que 2012, 2013 foram anos muito difíceis na voz de governo com redes sociais, né? Foram os anos do não é por 20 centavos, das manifestações, da participação popular, e aí as redes sociais tomaram um vulto gigantesco, inclusive para a política, para a gestão, né, do dia a dia político do governo, como era o caso que eu trabalhava, assim. Então, aquele projeto que era de redes sociais, ele foi abrindo para a transformação dos sites, para o portal da transparência, eu fui ampliando o projeto, né, junto com os times e o próprio governo foi se organizando, né, para a transformação digital, e eu fui ficando, né, então eu fui ficando até 2016, quando aí, por algumas mudanças de secretariado, eu falei, bom, agora acho que meu papel aqui está cumprido, saí bem na época que o de campanha, né, de 2016, o prefeito Rafael Greca estava na campanha, né, tentando se eleger para prefeito, e eu voltei para a Reds, tal, trabalhei um pouquinho dando consultoria ali, mas dei uma ajuda, assim, uma consultoria em termos de visão, de posicionamento do prefeito nas redes sociais para a campanha.
E aí ele ganhou as eleições, tal, e o secretário de comunicação e ele me convidaram para entrar na Secretaria de Comunicação da Prefeitura como diretora de comunicação digital. E aí, em 2017, eu passei o ano todo dentro da Secretaria de Comunicação. Mas quando eu participei um pouquinho da campanha do prefeito, eu entendia muito bem o projeto Vale do Pinhão que ele tinha na cabeça. Né? Então, naquele momento, assim, o Rafael Greca é um cara muito visionário, assim, em termos de possibilidades de futuro, mas não da tecnologia em si, mas de quanto aquelas transformações afetam as pessoas, sabe? Então, é muito legal enxergar essa visão dele. Então, quando ele pensava no Vale do Pinhão, e naquele momento de Curitiba, ele falava assim, mas que engraçado, né? Curitiba é inovadora em tantas coisas, na sustentabilidade, na mobilidade, no planejamento urbano, mas nesse mundo de startups, nova economia, nessa transformação digital, Curitiba não está atrás de um monte de cidades que têm uma estrutura menor do que a nossa. Então, estava atrás de Florianópolis, de Recife, de Belo Horizonte, que vinham, né, há vários anos trabalhando nessa aposta dessas empresas da nova economia. E ele falou, cara, precisamos fazer alguma coisa, tal. Então, eles, né, tinha pessoas ao redor dele, estudaram e propuseram essa visão do Vale do Pinhão, num primeiro momento com uma visão urbanística, né, de transformação de um território e fazer ali um vale mesmo, né, que era o bairro Rebouças, aquela região do Prado Velho onde estão as universidades. E fazer lei de inovação. Então, tudo isso aconteceu em 2017. Eu estava na Secretaria de Comunicação, comunicando tudo isso, né? Então, eu entendi o projeto, a herança do projeto, tenho esse background de comunicação mais de digital e de tecnologia, e eu vim conduzindo isso na comunicação. Só que chegou no final de 2017, 2018, a gente olhava o Vale do Pinhão e começava a perceber que não era só a questão urbana. Precisava ter mais coisa, porque a gente ouvia muito o ecossistema e entendia que tinham vários outros passos que a gente precisava dar. E aí foi aí que o prefeito me pediu, Cris, vá para a agência e vamos tentar reestruturar o projeto, né? A gente pivotou o Vale do Pinhão, vamos dizer assim, para algo maior, assim, né? E aí eu fui para lá em maio de 2018, vim para a agência em maio de 2018, e aí desse pilar de reurbanização, a gente transformou o conceito do Vale do Pinhão em 5 pilares, né? A gente cresceu muito o projeto, então, de fato, a reurbanização ela continua sendo um pilar estruturante, então, e aí a gente colocou junto com ela a questão de sustentabilidade, de nova mobilidade, novas fontes energéticas para a cidade, ocupação de vazios urbanos em toda a cidade, não localizado no bairro Rebouças, né, em toda a cidade, mas a gente abriu mais 4 eixos, que são a questão de legislação, então, as escritas de leis, os acompanhamentos das leis que possibilitam tudo isso acontecer, e incentivos fiscais, né, se a gente quer que as empresas melhorem aqui e fiquem aqui, ou que venham para cá, a gente precisa dar incentivos para isso. O pilar de educação empreendedora e digital, né? Então, o empreendedorismo como uma habilidade, não necessariamente como, né, abrir seu negócio, mas como uma habilidade empreendedora. Então, desenvolver isso tanto na população, mas apoiar muito o empreendedorismo na cidade e a transformação digital. Então, lá em 2018, a gente já colocava isso como uma premissa. A questão então, como a gente conversava muito com o ecossistema, tanto a academia, quanto o setor produtivo, quanto outras instituições públicas também, a gente enxergava que aquilo precisava ser continuado, a gente precisava o tempo todo estar articulando e conectando e planejando junto com o ecossistema de inovação, isso se torna um pilar também, e a tecnologia, que, é claro, é um pilar transversal a todos os outros, mas com a visão de digitalização de serviços, com a visão de trazer tecnologia, infraestrutura tecnológica para a cidade, integração de bases de dados, pensando
governo digital, no governo como plataforma. Então, o Vale do Pinhão, que começou lá como um olhar regional, ele se transformou num grande projeto de cidade. Aí ele também se transforma em algo que não é mais só nosso, da gestão pública, né? Ele tem que ser da cidade como um todo, porque senão não dá certo. E aí ele se torna ali um movimento da cidade de Curitiba. Então, um pouco essa minha história de trajetória. Legal, bela história. Eu acho que o pessoal está te esperando até hoje e não vai te receber tão cedo no início de não. Não sei, a gente não sabe da nossa vida para frente, eu nunca digo não, né? Estou sempre aceitando desafios, assim, eu sou movida a desafios. Se não tem mais desafios, daí eu acho que não é mais meu papel, meu momento. Perde o gosto da vida, né? Mas que bom, Cris. Conta um pouquinho para quem não é tão familiarizado com a Agência Curitiba e com o ecossistema, quais as ações, quais os programas, projetos que a agência e o Vale do Pinhão têm, em que os empresários e executivos de empresas, como que eles podem participar desse ecossistema, contribuir e se utilizar dessa estrutura? Tá, então, assim, a Agência Curitiba é uma empresa ligada à Prefeitura de Curitiba, é uma empresa de economia mista, né? O nosso perfil de constituição é economia mista, por isso que a gente tem muito contato tanto com o setor público quanto o setor privado, né? Mas a Prefeitura é nosso maior acionista. E, por causa disso, nós trabalhamos muito forte com os projetos que têm desenvolvimento econômico e inovação para a cidade, né? com objetivo público. Dentro disso, a gente desenvolve, então, todos os projetos de apoio ao empreendedor. Então, programas como o Programa Bom Negócio, que é uma jornada de educação empreendedora gratuita para a população. Então, o associado da CESPRO, né, que é uma pequena empresa, uma média empresa que quer se aprofundar um pouco em gestão de finanças, em gestão de marketing, em gestão de pessoas, está convidado a fazer esse programa Bom Negócio, porque ali dentro, em parceria com as universidades, então ele tem professores universitários ajudando, apoiando aí nessa jornada empreendedora. A gente gere também os espaços empreendedor, que são espaços de atendimento ao MEI e ao pequeno empreendedor nas ruas da cidadania. Então, ali a gente ajuda desde da formatação do MEI, como você abre o MEI, como trabalha a questão contábil, e dá apoio, né, na questão financeira. Ali a gente tem uma parceria muito forte com o Sebrae, então, de consultorias, né? Consultoria de negócio especializada. Ali a gente tem o balcão de finanças, né? O balcão de crédito, para ajudar o empresário a buscar o crédito. Agora, no plano de retomada econômica que a gente lançou ano passado, a gente abriu o fundo de aval, depois a gente até pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, os espaços empreendedores são espaços de acolhida para os MEIs e para os pequenos empresários. A gente tem programas como Empreendedora Curitibana, para apoiar mulheres a empreender, né? Então, a gente sabe que o perfil da mulher empreendedora é diferente, então, como que a gente entende esse perfil e apoia na diversidade mesmo e dá um empurrão, né? A gente quer cada vez mais mulheres empreendendo e sendo líderes aí dos seus negócios, tendo sucesso. Mas também, então, tudo isso, e alguns outros exemplos, mas tudo isso são com a visão de empreendedorismo. Mas a gente também tem uma visão muito forte de inovação. Então, o trazer essas empresas da nova tecnologia com projetos como os Orquitibas, que são os coworkings públicos, né? Curitiba, em 2017, abriu o primeiro coworking público do país, que são espaços para startups que estão começando, às vezes não tem nem ainda o MVP, o mínimo produto viável, rodando, e ali é o primeiro degrau ali para entrar no ecossistema, para encontrar algum parceiro de negócio, para enxergar qual que é a jornada diferenciada, né, de uma empresa comum para uma empresa de escalável como uma startup. Então, os Orquitibas são espaços como esses.
Para startups um pouquinho mais estruturadas, que já estão buscando apoio de investimento, ou seja, investidor anjo, ou seja, já entrando com Venture Capitals, a gente tem programas como o Business Round e o Pitch Live, que a gente, agora Pitch Live, né, mas eram Pitch Nights, que a gente faz uma curadoria de startups e aí coloca essas startups na frente do investidor. Prepara os pitches das startups para elas estarem aptas para buscar investimentos para alavancar seus MVPs ou seus negócios, né? Suas próprias startups. Então, aí pensando na nova economia. E ainda tem mais uma abertura, né? Que é justamente a abertura dessa conexão do ecossistema. Então, a gente é procurado por muitas grandes empresas do mercado convencional tentando entender qual é o mercado das startups e a sinergia entre as duas, a gente conecta esses dois mundos, isso é bom para todo mundo, né? Todo mundo cresce com isso. Muitas startups precisam das grandes empresas para testar seus produtos, né? Então, essa sinergia a gente faz o tempo todo. E faz essa conexão com o ecossistema como a gente está fazendo agora, né? Então, a gente sabe quanto a associação comercial precisa estar perto da FIEP, da FEComércio, da própria prefeitura, né? Então, em projetos de inovação aberta, em projetos de compartilhamento, né? Então, a gente enxerga que a jornada empreendedora na cidade de Curitiba, ela passa por muitos passos e nós somos principais conectores, nós somos apoiadores de todas essas instituições, até para a gente conseguir saber, alguém nos procura, quem eu devo procurar? Você procura a ACP, você procura a FIEP, você procura a Hot Milk, você procura o Distrito, que são hubs de inovação. Então, nós somos grandes agregadores desse ecossistema. E aí, para entrar em contato, a gente tem o site, né, tanto da agência curitiba.com.br, que é um site institucional, né, onde tem todos os nossos produtos ali, mais o site do ecossistema, que daí é gerido pelo ecossistema, que é o valedopinhão.com.br, que ali você tem dezenas de eventos que acontecem toda semana, muito conteúdo gerado pelo próprio ecossistema, você tem o mapa do ecossistema, então ali você consegue ver onde estão as universidades, onde estão as principais startups, onde estão as aceleradoras. Então, no site do Vale do Pinhão ali tem bastante coisa para as pessoas se conectarem. Que legal, é tão importante um ecossistema, né, em que haja relacionamento, haja outros agentes com visão diferente, né, e possam agregar para o empresário, né? Às vezes, vou imaginar até o médio, grande empresário, quanto a lanchonete de bairro, o salão de beleza do bairro, precisam conversar, oxigenar a mente, né, para poder ter outras ideias de negócio, né? Não seria nem muito em relação a cursos profissionalizantes, mas cursos em relação ao negócio, né, a negócio. Com essa mudança da nova economia, essa transformação digital e esse caminho para o digital, ele é muito importante, né? E muitos dos empresários eles foram engolidos pela tecnologia, por novos hábitos e precisam ter contato com esses outros agentes. Que caminhos que você daria, Cris? Você que está no epicentro dessa inovação, que caminhos você daria para aquele empresário que talvez perdeu um pouco o timing, né, que tinha como planejamento ir para uma linha mais digital, mas que agora foi engolido e precisa realmente tomar alguns caminhos, né? Eu costumo falar que a tecnologia, ela ou puxa ou empurra, né? Ela nunca deixa parado, porque se você tá à frente desses passos, ela vai te puxando, e se você está atrás, ela vai te empurrando. E a gente vê os dois mundos, né? Vamos dizer assim, com toda a dificuldade da pandemia, que a gente tem muito mais coisas ruins do que boas, infelizmente, acontecendo por causa da pandemia, mas a gente tem, de fato, muitas empresas de tecnologia que cresceram absurdamente por causa da pandemia, justamente pelo que você
citou, pela transformação do comportamento das pessoas. E aí, lembrando da minha história que eu contei, né, sobre a minha história de carreira, lá atrás, quando a gente falava já que as redes sociais eram algo importante, que os sites estavam se estruturando, que as pessoas... Isso não é sobre tecnologia, é sobre comportamento. Então, a coisa mais importante que o empresário tem a fazer é entender o comportamento das pessoas, como mudou, o que mudou do comportamento do seu cliente, né? Veja, nessa semana, a gente tem um dado que ele é assustador para o varejo. Pela primeira vez na história, na China, logicamente, mas olha o tamanho da China. Sim. Na história, as vendas online ultrapassaram as vendas físicas na China essa semana. E eu não estou falando de vendas de grandes redes. A soma disso é a soma do mercadinho da esquina, da banquinha e das grandes redes. A soma disso tudo ultrapassou o online. Não tem volta. São tendências que não têm volta. Então, antes da gente pensar na transformação tecnológica, o que eu poderia dizer para os empresários que talvez estejam assustados, né, apavorados com esse momento, é que, assim, respira e olha o comportamento do seu consumidor, o comportamento daquela pessoa que tinha uma rotina como seu cliente e que mudou essa rotina. Aí você vai enxergar não a tecnologia, mas você vai enxergar a necessidade dele. E com essa necessidade, você vai poder buscar soluções para resolver, sim, com tecnologia, essas necessidades. Então, vamos pensar, né, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? A minha conexão tá boa, às vezes você tá dando uma falhada. Às vezes tá travadinho, mas já volto, questão de segundos. Tá boa, tá boa. Tá, eu posso trocar aqui só a minha... Vou trocar a minha conexão, vou dar uma piscadinha, já volto aqui, só para tentar melhorar, tá? Só... Oi. Oi, Cris, voltou. Pronto, vamos ver se melhora, porque é péssimo ficar piscando isso aqui. Então, eu estava falando, então, o comportamento das pessoas faz com que a tecnologia venha apoiando. Eu acho que o grande aprendizado que a gente pode tirar das startups, das empresas de tecnologia, são no que elas focam. Elas não focam na solução, elas focam no comportamento. O que o Airbnb fez? Entendeu que o problema das pessoas não era o quarto, né? Não era a estrutura do hotel. O problema das pessoas era estarem em lugares, era visitar espaços. E aí, tanto faz o prédio. O importante era o lugar. E aí ela transformou um mercado super gigantesco, super fechado, no mercado livre. Sim. O que o Uber fez? O Uber resolveu um problema de mobilidade das pessoas. Não era uma guerra contra os táxis, era uma ação para resolver um problema que uma pessoa queria ir de um ponto A para um ponto B de uma forma rápida, acessível e barata. E foi isso que o Uber fez. É super tecnológica, a plataforma custou uma fortuna, ok. Só que ele sabia exatamente onde ele queria chegar. Então, eu acho que quando a gente fala de transformação digital, esse é o primeiro ponto. Não focar tanto na tecnologia, mas, primeiro de tudo, entender o seu cliente. Qual que é a diferença do seu cliente? Se a gente for olhar para 2020, quantas pessoas pela primeira vez acessaram uma plataforma web através do celular? Quantos milhões de brasileiros tiraram lá o dinheiro do Bolsa Família pelo aplicativo da Caixa? Milhões de pessoas tiveram que se adaptar, né?
E a partir do momento que essas pessoas se adaptaram, é isso que eu quero dizer, esse comportamento, ele não regride. Ele não quero dizer que tudo vai ser online a partir daqui, todas as reuniões, a gente ama ficar aqui na frente do computador à distância, não é esse o ponto. Não é. Só que esse comportamento, ele começa a fazer parte da rotina das pessoas. E o que era muito sofrido lá atrás, começa a não ser mais tão sofrido assim. E aí entra na sua rotina, e aí acontece. Quantas pessoas fizeram a primeira compra online ano passado e deu certo? O cartão de crédito pagou direitinho, a compra chegou certinho. Então, o medo que ela tinha de comprar online começou a diminuir. Tem volta isso? Não tem. Quantas pessoas pararam, de fato, de ir a banco e só fizeram suas transações através dos aplicativos bancários? Exato. Tem volta isso? Não tem. E aí não tem mais questão de idade, porque a gente foi obrigada a ter os nossos idosos dentro de casa falando pelo WhatsApp, pelo Zoom com a família. Então, não tem mais essa barreira. E é isso que a gente tem que focar, isso que o empresário tem que focar. O que mudou na rotina do seu cliente? Se ele era um empresário de rua, que 100%, 90% das vendas dele eram feitas a partir da pessoa indo até a loja dela, com o comportamento online, ao invés do concorrente dele estar na quadra onde ele está inserido, o concorrente dele está em qualquer lugar do mundo. Se ele não se posicionar também nesse ambiente, ele vai perder essa concorrência, ele vai perder essa luta. Não adianta lutar contra isso. Você tem que ir a favor disso. E aí existem capacitações, existem plataformas, existem opções no mercado para que você evolua. Mas também existe custo para isso. O online não é de graça. Sim. O digital não, porque aqui passa por uma nuvem que a gente não vê direito o que é, está tudo de graça. Né? Então, isso também é um outro ponto de atenção. Eu lembro lá atrás, né, quando a gente falava de comunicação digital nas redes sociais, lá no comecinho, quando o Facebook começou a surgir, aí eu lembro muito, principalmente quando eu trabalhava na Sclan, que rodava muito interior, e sempre tinha um sobrinho que mexia com a internet que ele ia resolver, não precisava da agência, não precisava do profissional para fazer isso, porque o sobrinho sabia mexer no Facebook. E aí era justamente naquela época que a gente falava, cara, isso não é uma questão de saber mexer na plataforma, é da estratégia que você vai se posicionar na plataforma. E nesse momento é da mesma forma, né? Porque eu não vou entregar delivery por uma dessas plataformas, iFood, James ou qualquer outra, porque eles me cobram uma taxa. Só que quanto custa para você desenvolver a tua própria plataforma? Quanto custa para você ter a sua própria rede de funcionários que entreguem? Ok, se custar menos, perfeito. Se for com a mesma qualidade, agilidade, segurança, faça dessa forma. Se não for, o custo vale a pena. Porque daí o custo vira o investimento que você não está fazendo, né? Mas não perca o tempo de começar, de testar, e se permita errar de uma forma não grave, né? Dar alguns passos errados, porque o erro te traz aprendizados. E eu acho que esse é o principal ponto desse momento de não sabemos como tudo vai acontecer. Legal, é o momento da gente fazer pequenos testes, né? É interessante que você comentou que essa transformação digital, ela não começa na tecnologia, né? Ela começa nas pessoas, né? O início e o fim de tudo são pessoas. Então, a empresa tem que olhar para o seu consumidor, entender o comportamento desse cliente e aí oferecer soluções que realmente atendam o que ele talvez nem ainda saiba, né? E aí... Exato. E aí tem um outro ponto sobre a tecnologia, né? Sobre o que o digital nos proporciona, né? O brasileiro tem como perfil empreender por necessidade, não por oportunidade. Esse é o perfil do empreendedor brasileiro. Isso nos diferencia do empreendedorismo de várias partes do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, o americano é empreendedor por oportunidade. Ele acha uma oportunidade e empreende. O brasileiro não. Tanto é que, se a gente for ver os números, né? Por exemplo, o empreendedorismo feminino mostra que as mulheres começam a empreender depois que têm filhos. Por quê? Porque elas precisam
ter um tempo livre, elas precisam organizar seus tempos, o seu tempo, precisam continuar faturando, mas precisam ter uma outra rotina de vida, né? Então, esse é um dos fatores, tenho vários outros, mas esse é um dos fatores. Então, a gente tem um empreendedorismo por necessidade. E, às vezes, a necessidade de buscar o recurso nos faz passarmos por cima de uma fase muito importante do nosso negócio, que é o planejamento. Então, às vezes, a gente executa antes de planejar. A gente executa sem ter certeza, né, de como isso vai ser, qual que é o nosso objetivo lá na frente. A gente pensa no curto prazo e não no médio e no longo prazo. Por isso que é tão importante essas mentorias, essas consultorias com profissionais especializados. Porque né, os cursos que a CP dá para os seus associados, por exemplo, porque é muito importante que a gente faça a base estratégica do negócio. E por que eu estou dizendo isso relacionado à tecnologia? Porque hoje a tecnologia nos permite basear todos os nossos próximos passos em dados. Então, se você começa a fazer uma venda online, começa a fazer o relacionamento com o seu cliente via uma rede social ou via um site, você consegue, através dos dados digitais que essas plataformas de tecnologia te entregam como gestor desses espaços, você consegue entender o comportamento digital das pessoas e daí sim você toma a decisão. Então, se o meu consumidor está clicando ali no botão para colocar meu produto no carrinho de compras e ele está abandonando sempre X usuários, X consumidores abandonam exatamente no mesmo ponto. Eu tenho um problema, não é o consumidor que é o problema, o meu problema é ali do botão do carrinho, da cor do produto, do posicionamento, né? Ou do momento que aquele produto está sendo vendido, ou do custo daquele produto. Então, assim, se aprofundar nos dados, que daí volta para a questão do comportamento, e fazer essas ações, fazer nosso posicionamento através desses dados, né? Se antes passava pela frente da minha loja X pessoas dia, e hoje esse número está reduzido, é lógico que meu faturamento vai reduzir. Quais ações eu posso pensar, ao invés de ficar assustado e o medo me deixar congelado, a não ação, quais são as oportunidades que eu tenho pela frente? Porque aí é aquela questão, né, de a gente ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Estamos no momento de, apesar de todas as dificuldades, eu acho que a gente tem muitas coisas à disposição. Né? Muitas empresas colocando serviços tecnológicos à disposição, nós mesmos, né, da Prefeitura, Sebrae, ACP, FEComércio, FIEP, colocando muito conteúdo à disposição, muita coisa gratuita para o empresário, né, que é só uma questão de acessar. O nosso plano de retomada, né, comentei um pouquinho ali atrás, ele criou, a Prefeitura aportou um recurso no fundo de aval, porque a gente começou a fazer pesquisas e medir desde março o impacto econômico na economia de Curitiba através de pesquisas, e a gente percebeu ali pelo mês de julho, agosto de 2020, que a principal, né, os empresários estavam tudo fechado, então a crise estava muito grande ali, e um dos principais fatores de tomada de crédito ou da não tomada de crédito para ajudar a suportar o próximo ciclo, que seria o próximo semestre, era a falta de garantias. Então, as empresas, os empresários não conseguiam ter garantias para a tomada de empréstimo, que tinha dinheiro no mercado, mas os empresários não conseguiam. Então, a gente criou ali, no mês de agosto, um fundo de aval garantidor da cidade, para os empresários da cidade, a prefeitura apertou 10 milhões nesse fundo, com a Sociedade Garantidora de Crédito, a Garantisul, e esses 10 milhões alavancam 100 milhões para os empresários. Então, tem disponível na cidade perto de 100 milhões de tomada de crédito em várias instituições aí de crédito, como Fomento Paraná,
como Sicredi, Sicob, enfim, essas instituições, além, claro, dos bancos maiores que podem também usar a carta de aval via GarantiSul para dar essa garantia. Então, também a gente começou a medir e entender quais eram as principais dificuldades, né? E hoje você consegue captar esse recurso a taxas baixas, né? A gente tem uma taxa diferenciada para mulheres nesse fundo, com parceria aí de algumas instituições financeiras, né, de crédito, e você consegue ter essa carta, né, sendo a prefeitura avalista da tomada de crédito, que nesse momento está sendo principalmente para capital de giro, né, que é fundamental para os empresários, e para conversão de dívida, né? Às vezes você tira uma dívida mais cara por uma dívida mais barata e aí consegue um fluxo financeiro melhor aí para o negócio. Esse é um baita programa interessante, né? Porque a falta de capital de giro, até você comentou a necessidade, né, que muitos empreendedores iniciam por necessidade. A falta de capital de giro é o que mata as empresas, né? Às vezes ela tem um bom plano de negócios, tem um negócio que na conta dela gera uma boa margem, mas até chegar no ponto de equilíbrio ou lá em cima ganhar dinheiro, esse capital de giro ele é importante. Nesse sentido, Cris, você que acompanha muitas das startups de Curitiba, algumas que viraram unicórnios e outras que estão caminhando para isso, o que você traz assim de atitudes do empreendedor, principalmente em se preparar para esse processo? Itens, por exemplo, como governança, que é algo que empresas familiares ainda dão pouca atenção, mas que é tão importante para angariar investidores, angariar recursos para isso, e que até na administração pública, a Agência Curitiba utiliza de governança para criar um ambiente mais propício para a geração de negócio. A governança é fundamental, né? Então, existe uma comunidade que nasceu em Curitiba, mas ela é nacional, que chama GoNew, que ela é governança para a nova economia. Vamos dizer assim, o propósito dessa comunidade, que a gente faz parte também. E ela fala assim, governança e algum controle, né? Tipo, velocidade e algum controle. Esse algum controle é tão importante quanto a velocidade, né? A gente não consegue ter controle sobre tudo, né? Então, e é importante você saber sobre o que você tem controle e estar muito ciente sobre o que você não tem controle também, para acompanhar os dados daquilo que você não tem controle, para entendendo o que vai vir pela frente, para prever cenários futuros. Mas quando você tem a questão da velocidade e da governança, é muito importante isso estar pactuado, né, nas empresas. E o que você falou, às vezes as empresas familiares têm uma premissa que, assim, sempre foi feito assim. Isso tem a gestão pública também, sabe? Eu acho que dá para a gente fazer um belo comparativo aqui dos dois mundos, assim, né? Gente, sempre foi feito assim, sempre deu certo. Nós estamos no sucesso, nós continuamos faturando, né? A gente tem uma empresa, talvez, com décadas de existência, às vezes até com uma centena de anos de existência, mas nós temos visto nos últimos 5 anos quantas empresas centenárias morrerem. Sim. Por quê? Eu gosto muito, teve uma palestra do Jorge Paulo Lemann, que ele falou o seguinte, ele estava falando com a XP Investimentos, naquele XP evento de 2000, se não me engano, 2018, 2019, eu acho que essa é uma frase que ficou famosa aí dele, que ele falou nesse evento que ele se sentia um dinossauro apavorado. Você lembra disso? Veja só, o cara, um dos caras mais ricos do Brasil, com um maior número de empresas de sucesso, né, de segmentos que alimentação não tem problema, né? Não tem erro. E ele dizia assim, eu me sinto um dinossauro apavorado, porque ele percebeu naquele momento que a velocidade da transformação dos negócios, do comportamento das pessoas e a tecnologia que vinha empurrando, né, empurrando as empresas, ele olhou para aquilo tudo e falou assim, caramba, eu não vi isso acontecer. Então, e aí ele
já no momento seguinte, né? Então, assim, 6 meses depois, ele voltou àquela reflexão e falou assim: agora eu entendo. Na verdade, eu me senti um dinossauro apavorado porque eu estava encastelado. O que isso significa? Para mim, tipo, muito forte. Eu estava encastelado na minha gestão, que estava sempre tudo dando certo. Sempre foi assim. E se a gente para no sempre foi assim, a gente não enxerga os sinais. A gente não enxerga que é uma década a população está mudando de comportamento digital. A gente não enxerga que há uma década o Facebook faz com que as pessoas se relacionem, sejam formadoras de opinião. A gente não enxerga que há uma década os bancos já estão no online, que o banco digital, que o Nubank, que deve ter 6 anos, 5 anos, acredito eu, já estava digitalizando o sistema financeiro, que o Ebanks, que tem 10 anos, ia quebrar o mercado com a visão fintech, né? Então, assim, se você não presta atenção para fora e só olha para dentro e só continua nos seus processos, esse eu acho que é o principal ponto. Então, a governança, ela tem que ter essa camada do para fora o tempo todo. Eu acho que o grande ponto de você conseguir fazer uma governança que cocrie, colabore, compartilhe, é que você está olhando para a tua realidade interna e trabalhando nos processos, nas melhorias, né, nos controles o tempo todo, mas que você está olhando para fora, enxergando os novos entrantes, enxergando as novas tendências, enxergando até as novas oportunidades que isso vem causando. Assim, nisso tudo é uma certeza, e principalmente o Covid nos trouxe essa certeza, que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar além. Né? Então, o que vai rodar daqui para frente vai ser muito transformador. E aí a gente, lógico, fala da mudança, da transformação digital do comportamento das pessoas, mas a gente tem uma outra onda, né? Então, eu falei lá da Web 1.0, né, dos sites, a gente passou pela Web 2.0, a 3.0 e a 4.0. A 4.0, ela vem essa revolução da inteligência, onde o assistente virtual toma espaço do manual das pessoas de fato, né? Então, como eu me preparo para esse mundo de digital que acontece hoje, você deve ter falado com 10 robôs antes de entrar nessa live comigo hoje, né? Porque a gente fala e nem sabe, nem lembra, nem percebe mais. Os dados estão sendo registrados, né, para a inteligência, né? Registrados, teu comportamento. Então, assim, isso tudo está acontecendo, mas a gente está na eminência da próxima revolução, que é quando o 5G entrar. O que acontece na China hoje, que a gente não tem muita afinidade, a gente está longe da China, com o 5G lá, vai acontecer nos próximos anos, não é na próxima década, é nos próximos anos no Brasil. A gente está com os leilões de 5G engatilhados para não acontecer por causa da Covid, mas vão acontecer, se não esse ano, ano que vem. O 5G ele vai trazer uma nova disruptura digital, uma revolução na internet, né? Das coisas conectadas, dos carros conectados, da alta performance, do real time, né? A gente falava sobre a internet das coisas e agora a gente fala a internet da gente, né? Então, nós conectados com os relógios, com os óculos, com o carro. Hoje você entra no carro, o carro já te diz, eu nem sei, você não me falou, mas você deve estar indo para casa e está 5 minutos de casa, está 15 minutos de casa. Veja, essa transformação silenciosa que a gente acaba relevando no nosso dia a dia, afeta diretamente as empresas. Então, esse comportamento de sempre foi assim, né? Eu sempre fiz desse jeito, é muito perigoso. E agora ele é quase matador, assim, ele é quase um ponto de muita atenção para as empresas, principalmente para as empresas familiares. Sim. Até porque o que está mudando é o comportamento das pessoas, né? Então, com o 5G e com novas tecnologias, o comportamento das pessoas vai mudar ainda mais, o que faz com que as empresas tenham que olhar cada vez mais para as pessoas
e trabalhar internamente processos, tecnologia e também governança para ter essa conexão com o mundo externo. Cris, papo, a gente poderia ter horas de conversa aqui, ir para muitos lados aí do que você comentou. Para a gente foi um prazerzão conversar, mas o horário já deu. Então, não me deixa falar, que senão eu não paro. Te agradeço demais em nome da Associação Comercial e dos milhares de associados que vão assistir essa live. Obrigado, espero a gente se reencontrar em breve e pós-Covid, até às vezes pessoalmente, para a gente bater mais um papo. Obrigadão. Estou ansiosa por isso, por esse encontro pessoal, mas por enquanto fiquem em casa, se cuidem, álcool gel, máscara, vamos cuidar da gente e dos outros. Aí logo isso vai passar, porque a esperança agora é que a gente tem vacina e vai vacinar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigada, sucesso a todos vocês. Tchau, tchau. Igualmente, Cris, tudo de bom. Tchau, tchau.